Alan, eu queria jogar para você uma primeira, aqui uma nova parte aqui da pauta que a gente está tratando, do X, né? O X informou ao Supremo Tribunal Federal que cumpriu as ordens da corte e agora pede o desbloqueio da rede. Eles estão suspensos no Brasil desde o fim de agosto. E eles falaram o seguinte, ó, vou abrir aspas aqui. O X adotou todas as providências indicadas por Vossa Excelência como necessárias ao restabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil. Com a apresentação dos documentos, o X entende ter demonstrado, a regularidade da nomeação da senhora Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como representante legal do X no Brasil. 2, regularidade da outorga da procuração ad judicia aos signatários. 3, a permanência como empresa ativa regularmente constituída e com escritório físico e endereço conhecido. Agora, tem muita gente falando, e é óbvio, né, dentro desse contexto, não tem lei mais no Brasil, não tem mais interpretação objetiva da Constituição nem da lei. A gente está agora, o X está numa situação extremamente peculiar, onde depende do voluntarismo de um tirano, com graus de psicopatia absolutamente elevados, e uma sede de sangue insaciável também. E agora, Alan, como que você enxerga isso? Então, Marco, é difícil falar disso de um modo superficial, porque o que acontece? O que o X quer fazer daqui dos Estados Unidos é se comportar como uma empresa dentro de um país normal, né? Onde você tem critérios, você vai lá, segue os critérios, e quando começam a estabelecer quais são os critérios que fariam o X retornar ao Brasil, eles vão criar outros, né? E não é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Não tem leis que possam impedir a funcionalidade do X ou a operação do X no Brasil. O Alexandre de Moraes ele vai inventar mais e mais critérios esses que não estão no ordenamento jurídico brasileiro, não estão no Código Penal, no Código Civil, seja lá lei qual for. O Marco Civil da Internet foi jogado na lata do lixo e o Alexandre de Moraes implementou uma tirania onde ele é quem determina qual é o critério que ele quer, e quando as pessoas cumprem esses critérios, ele vai lá e inventa outros, como fez no caso do Daniel Silveira. Ele não vai cumprir com a sua palavra como se ele fosse um juiz normal, querendo resolver um problema judiciário. Ele não vai, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o juiz, ele é quem determina qual foi a gravidade, no caso, se ele é a vítima, né, ele é que vai determinar que tipo de gravidade que foi feita contra ele, contra a corte, contra a democracia. Aí eles inventam aquelas palavras todas. É óbvio que isso não vai dar certo, né? E os advogados do X não vão dizer isso para o Elon Musk ou para a empresa, porque eu vi esse filme antes com o Getter, né? Os funcionários, Marcos, que estão no Brasil não querem perder o emprego. Você é advogado. Se você é advogado de uma empresa bilionária, né, americana, você vai virar para o seu patrão, vai falar assim, ó, não tem o que fazer, a ditadura e a censura chegou? Não, você vai chegar lá para os americanos, para os gringos, né? Você vai falar lá o seu inglês todo enrolado lá com eles e vai dizer o quê? Você vai virar para os caras e vai falar assim, ó, não, fica tranquilo que agora está aqui com o nosso escritório, nós temos um diálogo bom lá no STF, nós vamos conversar com o ministro disse que se cumprir esse requisito aqui, nós liberamos. Esse tipo de papinho. Papinho de quem? Papinho de quem quer manter ali, ó, o contrato do X. É isso que essa empresa de advocacia está fazendo. E aí é óbvio, né? Burro é quem não conhece como funcionam as coisas no Brasil. Não estou dizendo que o Elon Musk é burro ou que os americanos são burros. Mas o que tá na hora, mano, do pessoal entender o que se instaurou no Brasil. Não dá mais para ficar conversando dentro de critérios. Qual critério que existe hoje no Brasil para você poder ter uma mídia, ter um jornal, ter um programa, ter qualquer conteúdo sendo publicado na internet? O critério, sabe qual que é? Eu vou te dizer. Você tem que ser igual o Sean Diddy Combs, você tem que gravar com a Universal, porque a Universal foi comprada pela empresa uma das maiores empresas de alcoolismo que tem no Brasil. Tá tudo lá, né? O Max está até aqui do meu lado, a gente está no estúdio improvisado aqui. O Max está terminando agora de escrever o artigo envolvendo toda a trama em torno do Sean Diddy Combs e esse ring, né? Esse pedophile rings, né? Vocês estão no YouTube, né? Tem um monte de limite aí. Sim. É que eu não faço live em YouTube nessa bosta aí, não. Mas vocês têm esses limites, eu não tenho. Mas o critério é esse, entendeu? No fundo, qual é o critério? Você tem que se autocensurar, você tem que fazer parte da panelinha,
você tem que ficar com os amiguinhos ali do governo, aí você é beneficiado com a presença de um outro cantor, um outro músico, um outro artista, um bilionário aqui, um bilionário ali. Esses são os critérios de funcionamento no Brasil. E vai ficar cada vez pior. Não adianta ficar aqui se iludindo. A China está comprando tudo no Brasil. Semana passada, a primeira capa do jornal da Folha e a segunda folha do jornal impresso da Folha de São Paulo era um prêmio que a própria Folha criou para poder premiar a empresa chinesa BYD. Vai ser assim, o funcionamento no Brasil, se o pessoal do X quiser saber como volta a funcionar no Brasil, é bem tranquilo. Coloca um representante do X, divide o X Brasil com alguma empresa chinesa, essa empresa chinesa vai lá bater um papo com o Alexandre de Moraes, vai ter um bando de roubo de dados, de informações dos usuários, e pronto, tá tudo tranquilo. Só que, óbvio, o Elon Musk não vai tolerar isso. E é meio óbvio que tudo que está acontecendo entre o X e o Alexandre de Moraes vai terminar em Alexandre de Moraes perdendo o visto dele, inclusive diplomático, ou o visto dele de turista, vai perder a casa dele em Celebration. Já falei que vou fazer vaquinha para comprar a casa dele em Celebration, porque a gente está aqui nesse estúdio improvisado. Assim, Alexandre de Moraes, assim que você perder a sua casa em Celebration e todos os seus bens aqui nos Estados Unidos, pelo menos a casa eu farei questão de fazer uma vaquinha para comprá-la, colocar o terça livre lá. Né? Esse é o fim da história. No Brasil eu não sei, aqui nos Estados Unidos eu sei. O Trump vai ganhar, o Departamento de Estado vai sim revogar esse visto do Alexandre de Moraes, porque ele é tirano, ele é ditador, e o pau vai torar para cima do Estado brasileiro. Eu quero ver quanto que realmente o Estado vai querer sustentar Alexandre de Moraes. Vamos ver quanto o Alexandre de Moraes vale, porque existe muito comércio entre Brasil e Estados Unidos. E vamos ver se o pessoal vai aguentar ficar completamente sem os Estados Unidos da América, isso que prostituir com a China para sempre. Isso que o Alan está falando, eu acho extremamente importante, porque a gente sempre fala que a mobilização popular é a única saída para você romper esse mercado informal, ilícito, criminoso que foi criado na estrutura do consórcio, né? Congresso Nacional, Executivo, Supremo Tribunal Federal e a imprensa. Existe um comércio aí, existe um mercado de balcão criminoso que envolve interesses escusos, né? E eu queria colocar um vídeo que eu achei absolutamente maravilhoso. Sabe quem é o Trigueiro, professora? O Trigueirinho, ele disse que o Musk tem lá o seu talento, né? Ele falou com uma soberba, a gente tem que colocar esse trecho, vamos lá. Para continuar sendo uma plataforma daqueles que têm a mesma visão ideológica dele. Eu acho que vai acontecer isso. Vocês acham que ele tem método? Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho ele um fanfarrão impulsivo, arrivista, uma pessoa que tem o seu talento no meio empresarial, mas quando começou a arrastar a asa para usar o X, que foi um péssimo negócio que ele fez. Ele desmonetizou o Twitter e o X está por aí, eu não sei... Já perdeu dinheiro na compra, para que lado vai. Agora, gente, o que é dinheiro? Método, eu não sei, eu realmente não sei se ele tem. E tem uma questão de mercado. Outro dia eu acessei uma reportagem muito bem feita, mostrando o comportamento de usuários de rede social quando você migra de uma para outra, e ali fica um tempo... A volta é difícil. A volta é difícil. Em certa medida você vai se adaptando e se ajustando e vai levando. Eu não sei também, é uma dúvida. Vai que volta todo... Eu não sei se vai o que ele perdeu do usuário, volta. Pô, isso daí tá pior, professor, que uma conversa de boteco de um centro acadêmico do PSOL, de uma universidade federal falida, assim. Tá, o nível é tão esdrúxulo, é tão patético você ver um Zé Ruela, um Zé Mané, que não tem onde cair morto, falando de um dos maiores empresários do mundo, o cara que dá ré em foguete, o cara que tá colocando satélite, tá revolucionando a comunicação no mundo. Assim, é bem inacreditável isso. Esse André Trigueiro, ele é um caso de psiquiatria. Não, sério, ele teria que fazer uma avaliação psiquiátrica. Eu já vi ele dando vários surtos. Ele é daquela turma dos ecoterroristas, gente. Ele fala cada absurdo, assim. E o que eu vejo ali é uma projeção espelhada. Ai, porque ele até tem o seu talento. O André Trigueiro, na minha opinião, não tem talento nenhum. Ele é só um psicopata que foi contratado pela Globo e que, por causa disso, ele tem audiência. Porque se
se dependesse do cérebro, do talento dele, ele não teria audiência nenhuma. Agora, qual que é o sentido que tem eles falarem assim, o Elon Musk comprou o Twitter em nome da liberdade de expressão, mas quer promover a sua ideologia? Vamos partir do princípio que isso é verdade. A Globo já teria sido bloqueada o André Trigueiro, não teria mais perfil, o seu Valdo Cruz, a André Sadi, todos eles teriam sido bloqueados, mas não, eles têm plena liberdade para falar o que eles querem. O problema é que esse pessoal não suporta argumentos que sejam contrários ao que eles digam, e menos ainda eles suportam que o povão concorde com esses argumentos e que eles virem motivo de chacota, porque é isso que a Globo virou.